Vamos lá, vamos então dar... Então, fechei princípio da... Ah, por que ficou sem áudio? Ficou sem áudio porque é uma configuração aqui. Questões técnicas de informática. Então vamos falar sobre... Vamos continuar falando sobre a contestação. Vamos começar devagarinho, enquanto o pessoal vai chegando aí. Vamos tratar do prazo da contestação. Depois a gente volta para essa questão das espécies de defesa, porque tem coisa mais importante. Então, olha lá. Da contestação. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data dos pontos. Então, a primeira consideração que nós temos que ver é que o prazo é de 15 dias, evidentemente. Agora, 15 dias a contar de quando? Porque os prazos eles foram fixados em lei, nós falamos sobre isso em TGP 2. Prazo está dentro lá dos atos processuais, artigo 218. O ato processual deve ser praticado dentro do prazo. Contestação é um ato processual. E o prazo consiste no intervalo de tempo dentro do qual se deva praticar o ato processual. Então nós temos um intervalo com um termo inicial, com início, e com um termo final, com fim. Você pode praticar o ato dentro do prazo. Diz a lei, artigo 218, parágrafo 4º, que você pode praticar também antes do termo inicial, se em alguma situação qualquer isso se vislumbrar. Mas então, para que serve o prazo? Para não deixar você praticar o ato depois do prazo. Quer ver? Para fins de recordação. Deixa eu voltar aí para onde para os artigos que eu mencionei. Ó, artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. A lei fixou o prazo, 15 dias. 218, parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Porque é assim, prazo é igual intervalo de tempo dentro do qual se deve praticar o ato processual. Então nós temos um período que é anterior ao prazo. Aí nós temos um marco, vou botar TI, de termo inicial. Tem um outro período, Y. E aí tem o TF, termo final. E aí vem o outro período, Z. Tentei botar ali para vocês. Tem um marco inicial e um marco final. No nosso esquema ali, muito mal feito, porque a gente não tem quadro branco para usar a munheca, né? Tem que se adaptar. Então tem o tempo X, que é anterior ao início do prazo. Tem o termo inicial, que está ali como TI. Tem Y, que é o curso desse momento. Aí chega o termo final e tem o prazo Z.
como é que a gente deve interpretar o 218, incluindo o parágrafo 4º? Que o seu ato vai ser válido se tiver no termo x, ali no intervalo x e no intervalo y. X está lá no parágrafo 4º do 218, antes do termo inicial do prazo. Vale. A lei está falando que vale. Será considerado tempestivo. Y é dentro do intervalo. Prazo é intervalo de tempo. Então, entre TI e TF. Y é tempestivo também, está valendo. Então, o que é intempestivo? O que é a intempestividade? É quando você deixa terminar o prazo sem praticar o ato processual. Então, realizou no prazo, no período Y. Tá certo? Tá dentro do prazo. É isso, tá dentro do intervalo de tempo. Isso que é prazo, literalmente dizendo. No código anterior, não tinha esse parágrafo 4º para dizer que praticado no X está valendo também. Aí alguns tribunais começaram a fazer umas gracinhas aí de não aceitar, falando que é intempestividade. Intempestividade por prematuridade. Esquece. O parágrafo 4º já matou isso. Porque qual é o sentido da fixação de prazo? Fazer o processo andar. Fazer o processo marchar para o resultado final. A parte pode oferecer defesa? Pode. A qualquer momento no processo? Não, não é a qualquer momento no processo. A parte pode apelar? A parte pode recorrer? Pode. A qualquer momento no processo? Não. Então o processo ele tem momentos próprios para se praticar os atos processuais. Ele é como se fosse um esquema. Costuma-se dizer que o processo, no sentido de procedimento, essa sequência de atos, é a estrada ou é o trilho do trem que leva ele de uma estação a outra, do início ao fim. Então, nessa analogia, o procedimento é como se fosse a malha realmente ferroviária, mas tem várias estações. Então o processo anda, para um pouquinho para praticar um ato. Anda, para um pouquinho para praticar o ato. E tem esses prazos fixados em lei para a prática do ato. O prazo começa a contar a partir de um certo momento. É muito importante saber qual é a finalidade de saber o termo inicial. Definir o termo final. O termo inicial existe para a fixação do termo final, que é o limite temporal no qual o prazo deve ser fixado. Não existe termo final sem termo inicial, pela simples razão de que não se pode terminar o que não se começou. Isso é elementar. Então, se a questão do prazo existe para não permitir os atos processuais praticados depois do termo final, isso é intempestividade. Nós precisamos marcar qual é o termo inicial. Quer ver? Olha o 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato ou de emendar o ato processual, independentemente da declaração judicial. Do 16º dia, são 15 dias, do 16º dia você já não pode mais praticar. Ficando assegurado, porém, a parte a provar que não realizou por justa causa. Então, tirando caso fortuito, força maior, tirando essa hipótese de justa causa, tirando a pandemia de Covid da vida, da análise, a parte tem que realizar o ato dentro do prazo. Isso aí, esse 223, é a preclusão temporal e tem também a preclusão consumativa ali incluída. Mas o que nos importa é a preclusão temporal. Então, recapitulando tudo, depois de recordar essa questão de TGP, depois nós vamos até voltar a uma outra questão de TGP2 aqui. Aliás, a gente vai sempre nessa ida e vinda em relação a TGP, né? Percebam, meus amigos, qual é o prazo para fixar, para contestar? 15 dias. Mas isso é o mais fácil. Então, prazo da
contestação. 15 dias. Só que esse é um prazo fixado em abstrato. O que vocês têm que começar a trabalhar é a capacidade de encaixar, de concretizar, pegar o que é abstrato e encaixar no caso concreto. Ou seja, identificando um caso concreto, analisando um caso concreto, saber aplicar a lei, basicamente isso. Qual parte do ordenamento jurídico, como é que se aplica. Isso aí é que os senhores serão exigidos na prática. Então, um prazo de 15 dias. Agora, qual é a finalidade de dizer que o prazo é de 15 dias? Que você pode contestar até o 15º dia. Do 16º dia em diante, você não pode contestar, ok? Ok. Mas como é que você vai saber qual é o 15º dia? Você tem que saber qual é o primeiro dia. Então, tem que fixar o termo inicial para chegar ao termo final, ok? Vamos voltar ao 235. Vou botar de novo para vocês aí. Ó. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data e vai dizer. E tem o termo inicial para você saber qual é o limite máximo. Termo final. Foi essa volta que eu dei, foi pondo esse termo inicial aí. O que nós vimos até agora? Petição inicial, despacho preliminar, aí eventualmente emenda da petição inicial, indeferimento da petição inicial. Tenho falado isso direto, né? Julgamento liminar de improcedência. Para quem fica perguntando aí quais são as matérias que tem que abordar no trabalho, eu fico até um pouco sem entender, porque tem tudo no SIGU disponível e mais. Toda aula eu faço essa recordação que nós vimos. Indeferimento da petição inicial, julgamento liminar de improcedência, aí a audiência de conciliação e mediação, ou ela foi realizada ou não, aí agora estamos vendo resposta do réu, mais precisamente contestação, porque pode ser contestação ou reconvenção. Falamos disso na aula passada. Então é isso aí. Nós estamos na contestação. 15 dias para contestar. Aí vai fixar um termo inicial para marcar qual é o termo final. Qual foi o ato praticado antes da contestação? Audiência de conciliação e mediação. Então elas vão se comunicar. Por isso que é importante você saber a ordem dos atos processuais. O que é procedimento? Procedimento é a sequência ordenada de atos processuais. Uma sequência de atos processuais que segue uma ordem. Ah, mas eu tenho um caso lá concreto que eu vi que mudou a ordem. Em alguns casos pode mudar a ordem, mas é caso excepcional. Exceção você trata com exceção. Em regra, segue isso aqui. Então é muito importante saber qual é a ordem dos atos processuais. Por isso que eu venho repetindo isso constantemente com vocês. Então o ato anterior é a audiência de conciliação e mediação. A audiência de conciliação e mediação acontece sempre? Fico satisfeito se alguém responder. A audiência de conciliação e mediação, pelo que nós já vimos, ela acontece sempre, absolutamente sempre? Não. Pronto. Ótimo, não acontece sempre. Então o que nós temos que fazer é saber se teve audiência de conciliação. Vou ficar falando da audiência de conciliação, tá? Falar ACM. Se teve a ACM ou não. Olha lá, a Júlia já indicou. As partes podem dizer que não querem. As partes, plural, muito bem. Só faltou um expressamente ali, mas eu sei que ela sabe. As partes podem dizer expressamente que não quer. É o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 334. Então, vamos estabelecer uma ordem, uma lógica aqui. Quais são as hipóteses
quanto à ACM, audiência de conciliação e mediação. Primeira hipótese, primeira possibilidade que nós podemos ter, a realização da audiência de conciliação e mediação. Aliás, esta é a regra segundo a lógica do CPC. Ele tenta te induzir à realização, tanto que ele vai dificultando. Ambas as partes têm que manifestar expressamente, e se não vier, eu aplico multa. Ok? Então a regra é a realização da audiência. Pelo menos é isso que o legislador espera. Segunda hipótese. Se a primeira é realização, a segunda, não realização. Não realização da audiência de conciliação e mediação. Artigo 334, parágrafo 4º. Mas o parágrafo 4º tem dois incisos. Qual é o inciso primeiro? É a dona Júlia. Passar a chamar ele. Vou chamar esse dispositivo de Júlia Tertuliana. O parágrafo 4º, no inciso primeiro, diz que não vai ter a audiência de conciliação e mediação se ambas as partes manifestarem expressamente. Ok? Já vai aparecer para vocês aí. Mas como é que ambas as partes manifestam expressamente? O autor na petição inicial e o réu. O réu por petição escrita em até 10 dias antes da audiência. Estou tirando isso da onde? Do parágrafo 5º do 334. O 334 diz que o réu manifesta o desinteresse por petição em até 10 dias antes da audiência. Os senhores sabem que a audiência tem 3 prazos, né? 30 dias da designação, 20 dias de antecedência para o réu receber a citação e esse prazo de 10 dias para o réu peticionar manifestando desinteresse. Quando o réu peticiona manifestando desinteresse, se o autor falou que não quer e o réu peticionou dizendo que não quer, ambas as partes manifestaram desinteresse. E aí vai fazer o quê? Não vai ter audiência. Vai tirar a audiência de pauta. E dessa petição é que vai contar o prazo para ele contestar. Porque nós temos um dado concreto. Então a segunda hipótese é essa. O prazo nós vamos ver depois. Segunda hipótese é essa. Não realização da audiência de conciliação e mediação quando ambas as partes dizem que não quer e ambas as partes dizem, a gente completa esse ambas as partes com a petição do réu. Porque até a petição do réu, só quem falou foi o autor. Quando o réu vem e peticiona, pronto, ambas as partes falaram que não quer. Terceira hipótese é a não... Vou copiar na parada não. Só vou adaptar aqui, ganha tempo. Tento deixar mastigadinho para vocês, toma um tempo. É a não realização da audiência de conciliação e mediação. Artigo 334, parágrafo 4º, mas agora é o inciso 2º. E aí não vai ter a ACM, por quê? Porque a causa não admite autocomposição. Essas são as 3 hipóteses. Eu imagino que os senhores assistam a aula com o código na mão, né? Até para ir dando uma bisurada ali no código. Dentro do que é possível, né? Quem está com o código aí, o 335, tem quantos incisos? 3. Um para cada um. E nessa ordem. Então, artigo 335, inciso 1º. Ó. Termo inicial do prazo para contestar. Inciso 1º. Cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer da parte não comparecer ou não houver autocomposição. Então, 2 coisas. Vamos reduzir, tenta sempre reduzir, né, a ideia. Que a lei às vezes fala muito, tenta reduzir a ideia. Em primeiro lugar, é quando não tem autocomposição. Quando não tem uma composição, ou porque a parte não foi, vai receber multa, o problema é dela, mas não foi. Ou porque foram, mas não saiu o caldo. Não deu certo.
deram um basta, chega, não tem acordo. Então, o prazo vai contar quando não tem acordo. E aí você pode ter quantas audiências? Nós vimos, pode ser várias. Enquanto o conciliador entender que tem chance de tirar acordo, o conciliador ou mediador, você pode marcar várias sessões. Não precisa ser em uma só. Então, se na primeira você conseguiu ver que não tem acordo, vai ser dela. Se você realizou duas, vai ser da segunda. Se você realizou três, vai ser da terceira. Para sempre da última, né? Porque você só vai marcar uma audiência se você acha que tem chance de autocomposição. E a lei está falando que o prazo é quando você vê que não tem autocomposição. Então, como é que a gente entende isso aí? Quando não foi possível alcançar a autocomposição, a última audiência. Então, quando que vai contar o prazo? Quando que vai contar o prazo para contestação? Da última audiência, onde ficou claro que não vai conseguir obter autocomposição. Aí você pode dizer assim, mas teve uma só. Uma só é a última. A última de uma só é ela mesmo. Teve 5, é a quinta. Mas percebam, por que vai ser sempre a quinta? Porque só marcou. Na quarta só marcou a quinta porque teve chance. Então na quarta você não tinha definição de que não era possível autocomposição. Ok? Então olha a primeira hipótese lá. Realização da audiência de conciliação e mediação. Uma vez realizada a audiência de conciliação e mediação, você vai contar o prazo a partir de quando? Pro próximo. Estamos aqui na audiência. Rapaz, nariz chato. Estamos aqui na audiência. Teve audiência. Qual é o próximo ato? Contestação. Esse prazo aqui vai começar a contar quando? Quando esse aqui morrer. Quando a audiência que é destinada à autocomposição for infrutífera. Então, a Júlia pergunta, a contestação começa a contar do prazo, não. O prazo da contestação começa a contar da audiência que não houver autocomposição. Isso, da última audiência. Quando você diz da audiência, pode achar que é a primeira. Mas aí se você for na primeira, como advogada do réu, e aí terminou o ato com o conciliador dizendo, vamos tentar marcar uma próxima, tá quase saindo o acordo, a conversa está avançando, não está correndo prazo nenhum. Então começa a contar o prazo quando o conciliador ou o mediador dão uma canetada dizendo assim, desisto, não tem como, não teve autocomposição. É dali que começa a contar. Seja em qual for esse ato. Se for na primeira audiência, se for na segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª audiência. Então, quando que começa a contar o prazo da contestação? Quando tem a audiência de conciliação e mediação. Quando ela é infrutífera. Quando se afirma, quando se certifica a sua o não alcance da autocomposição. Ok? É a primeira hipótese. Inciso segundo. São 3 incisos. Inciso segundo. O termo inicial para contestar, o termo inicial dos 15 dias para contestar será a data do protocolo do pedido de cancelamento da ACM, apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Ambas as partes. Como é que o réu manifesta expressamente que não quer? Por petição. Petição até quando? Até 15 dias. Onde está isso? No parágrafo 5º do 334. Tudo mais chegadinho na lei. No parágrafo 5º do 334. Então o autor... Então foi designada uma audiência para outubro. Nós estamos do escritório aqui, o réu chega hoje com o mandado. Aqui, recebi o mandado dizendo que eu tenho que comparecer a uma audiência que vai ser lá em outubro. A gente lê a petição inicial e tem lá, o autor falando que não quer. A gente fala pro réu, o autor tá falando que não quer fazer audiência não. E você? Eu também não quero não, Deus que me perdoe. Eu não quero realizar audiência. Então, o autor falou que não quer.
Pra gente não ter o trabalho à toa de ir lá pra audiência, se arrumar todo, ir pra audiência pra não dar em nada, o que nós temos que fazer como réu? Peticionar. Fazer uma petição, uma folha só. Uma frase. O réu não quer. Simples assim. A gente pode fazer isso a qualquer momento? Então vamos botar, foi dia 10 de outubro. Vamos só pra facilitar. Você vai contar 10 dias pra trás. Só que qual é a sacada aqui? Nós recebemos citação hoje. Nós podemos peticionar hoje? Podemos. Podemos peticionar semana que vem? Podemos. Podemos peticionar até o final de julho? Podemos. Agosto, setembro? Podemos. Nós temos que definir o nosso momento máximo para peticionar. Então, se é 10 de outubro, vamos botar ali dia 1º de outubro. Não é não, tá? Tem que fazer o conto direitinho, os dias úteis, mas vamos só para facilitar. Até o último dia de setembro. A gente tem que peticionar. Nós vamos peticionar hoje ou vamos peticionar lá para o dia 20 de setembro? No dia 20 de setembro. Por quê? Porque o nosso prazo para contestar, nós vamos ter 15 dias para contestar. Se a gente peticionar hoje, é contado de hoje. Se a gente peticionar no dia 20 de setembro, perto, é no dia 20 de setembro. Por isso que os réus jogam o máximo para frente. Por conta desse sentido. Porque o ato dele que diz, ó, contestação, ACM, contestação. O prazo da contestação nessa hipótese vai contar do protocolo dizendo que não quer. Tira fora a ACM. Então o próximo vai ser a contestação. Mas tirou fora a ACM por quê? Porque você peticionou, dizendo que não quer. Então conta da sua petição. Diga, Giovana. Giovana me chamou. O que você não entendeu, meu amor? Lê lá o 334, parágrafo 4º e o 334, parágrafo 5º. Olha aqui. Nós vimos isso na semana passada. Ó. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na autocomposição consensual. Quando é que nós teremos ambas as partes? Olha o parágrafo 5º. O autor deve indicar na petição inicial seu desinteresse. E o réu deverá fazê-lo o quê? Manifestar o desinteresse. Por petição, apresentada 10 dias de antecedência. Então, você vai ter que ver qual é o dia da audiência e contar 10 dias para trás. Dia 10, dia 9, dia 8, dia 7, dia 6. Aí você vai ver ali até quando que você pode peticionar. Só que aí junta agora o... Não sei se você chegou a ler, mas lendo não fica muita dúvida, ó. Junta uma coisa com a outra. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse. Parágrafo 5º. Vou logo para a parte do réu. O réu vai manifestar o desinteresse por petição em até 10 dias antes da audiência. Por petição. Inciso 2º, 335. Vai contar o prazo do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, apresentado pelo réu. É isso. Entendeu? Ou não? Entendi. Então é isso. Nós somos o réu. Nós recebemos um ato que a princípio nós temos que ir. Mas tem chance da gente não ir. Se a gente peticionar dizendo que não quer audiência. Não. Tranquilo, Giovana. Tem erro não. Fica à vontade. Estamos aí para isso mesmo. Tranquilo. Nós somos o réu. Nós não vamos no ato se a gente peticionar. Só que o nosso ato de peticionar nos traz a faca no pescoço para contestar. Para contar os 15 dias para contestar. Então, se a gente puder peticionar semana que vem, para só começar a contar semana que vem. Se a gente puder peticionar mês que vem, para só começar a contar mês que vem, é claro que nós faremos isso, né? Para ganhar o máximo de tempo, claro. Aí cada caso é um caso. A não ser que o réu também tenha interesse em resolver logo
e julgar logo o mérito. Mas, não sendo a hipótese, joga mais para frente para ter mais tempo para contestar, para fazer a melhor contestação possível, ok? Ok. Mas eram 3 hipóteses, não é? Qual é a terceira hipótese? Como eu já mexi aí, vou pegar a terceira hipótese lá. Ó, a terceira hipótese é a não realização da ACM porque a causa não admite autocomposição. Se a audiência de conciliação e mediação tem a finalidade de obter autocomposição e a causa não admite autocomposição, vamos marcar ela para quê? Faz sentido nenhum, é ilógico. Ok? Ok. Aí olha o inciso 3º do artigo 335. O prazo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Quais são os demais casos? O primeiro caso é que teve audiência. O segundo caso é que não teve audiência porque o réu peticionou. Quais são os demais casos? A terceira hipótese lá. Quando não tem a ACM, porque a causa não admite autocomposição. Percebam aqui, quando a causa não admite autocomposição, o juiz nem designa a audiência. Porque o que nós vimos ali no parágrafo 5º é que o réu peticiona para tirar a audiência de pauta. Então a audiência, na hipótese anterior, na hipótese 2, a audiência foi marcada para outubro, como nós estamos aqui imaginando, e o réu peticiona ali no meado de setembro, dizendo que não quer. Quando ele peticiona, tira ela de pauta, ela cai, e ele vai começar a contestar. Na terceira hipótese, o juiz nem designou. Então, ó, a ACM não foi designada. A audiência de conciliação ou mediação não foi designada. Por que não foi designada? O juiz nem tirou, nem ocupou a agenda dele de pauta de audiências. Por quê? Porque a causa não admite autocomposição. Nós até vimos na aula anterior que isso é excepcional. A causa não admitir autocomposição é excepcional no processo civil. Processo civil da consensualidade. Tem até as hipóteses que alguns aventam, como a ação civil de reparação de danos por improbidade administrativa. Tem quem diga que pode fazer acordo sim, transacionar sim. É controverso isso. A fazenda pública em juízo, pela superioridade do interesse público. Prevalece o entendimento que pode convencionar sim, pode transacionar sim. Então, no processo civil é difícil você arrumar causa, com certeza, que não admite autocomposição. Tá? Mas, sobrevindo ali, o juiz pega um juiz que entende que não pode fazer acordo na improbidade. Ele não vai marcar. Não vai marcar porque, na visão dele, não admite autocomposição. É dessa forma que ele interpreta o direito. E aí, se ele não vai marcar, se a contestação tem como base o ato anterior, que é a audiência de conciliação, mas esse ato não existe, e não existe não é porque o réu peticionou, não. Não existe, porque se o réu peticiona, temos esse dado, objetivo, a petição do réu. Mas aí vai contar a partir de quando? 231. O que o 231 nos diz? Ó. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo e vai trazer as hipóteses. Vou pegar só a primeira aqui, vocês vejam a outra lá, tá? Depende do tipo de... Depende do tipo de citação. Pelo correio, por oficial, a lógica é parecida. Olha lá, inciso primeiro. O termo inicial, o dia do começo do prazo. A data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação, que nos importa aqui é a citação, for pelo correio. Então, o cliente chegou lá no teu escritório, já é uma outra hipótese. Doutor, eu recebi essa citação aqui, ó. Veio pelo correio, tinha lá um aviso de recebimento, eu assinei dizendo que recebi e o correio foi embora com aquilo.
Aí você olha lá e fala, ih, já foi agente público, era secretário de educação, era secretário municipal, e estão vindo contra você, né? É uma ação de improbidade. O juiz entende que não cabe composição. Então, se é que você pensava em fazer algum acordo, não, com esse juiz vai ser mais difícil um pouco. E ele não marcou, então, a audiência. Você explicando para o cliente. Ele não marcou a audiência. Então é o seguinte, nós temos 15 dias para contestar. E aí, você que tem que saber, e não o cliente. Né? O cliente falou que recebeu hoje. Ficou desesperado, foi no teu escritório. Ele recebeu hoje. Tá contando o prazo de hoje? Ali falou do inciso primeiro, falou do recebimento da citação? Não. Falou da juntada aos autos do aviso de recebimento. Aviso de recebimento é o AR. AR, aviso de recebimento. Você quando recebe algumas correspondências em casa não é por AR. O cara não dá um talionáriozinho, um papelãozinho, uma folha mais grossa que você assina pelo correio? Pois é, aquela sua assinatura ali, volta lá para a loja que te mandou para deixar lá no registro dele, para digitalizar aquilo, para se você um dia alegar que não recebeu, ele ter que comprovar que recebeu. Geralmente são produtos mais caros, né? Manda com AR. E na justiça, a mesma coisa. Aquele comprovante, aquela sua assinatura, vai para o juiz, vai para o gabinete, vai para o cartório do juízo para entrar nos autos. Agora é eletrônico, vão tirar a foto, vão digitalizar e vão botar. Simples assim. Aí vai alguém lá, algum serventuário, vai pegar aquele documento em PDF e vai incluir no processo. O processo tinha 300 folhas. Essa vai ser a folha 301. Um AR. E ele vai certificar. Certifico que nesta data inserir o comprovante de recebimento. Vai contar o prazo a partir de quando? Dessa data. Então vamos mudar um pouco o nosso exemplo. O cliente não foi no nosso escritório hoje, não. O cliente foi no nosso escritório no começo do ano. Antes de Covid, tá aqui no Brasil e tal. Se bem que estão dizendo que ele estava circulando já por aqui, ou no começo do ano ou no final do ano passado. Mas, enfim. Vamos nos deixar enganar. Antes de chegar a pandemia aqui no Brasil e de parar tudo, o cliente já tinha ido no nosso escritório. E ele falou, recebi a citação aqui em começo de janeiro. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar olhando no processo, para processo que tem lá no mandado, a gente sabe qual é o processo, a gente vai ficar entrando no processo de tempo em tempo, uma vez por semana, para ver se foi juntado. Que você olhou agora que não está juntado, pode juntar hoje mesmo de tarde. Então você geralmente, cada escritório tem a sua rotina, mas bota para ver ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, se juntou. Aí o estagiário vai lá e fica, joga o número do processo e vai olhar. E não teve juntada não. Então não está contando prazo. Aí, mês que olhou em janeiro, não juntou, no fevereiro não juntou, março não juntou, abril. Aí hoje juntou. Você olha, você vai entrar para consultar e juntou. Hoje, 8 horas da manhã é sacanagem, né? Juntou ontem, dia 5 de maio. Qual é o termo inicial do nosso prazo? Dia 5 de maio. É a data da juntada. Então não é a data do recebimento da citação, é a data da juntada aos autos do comprovante de citação cumprida. Podemos falar assim, porque pega os incisos todos. É a data da juntada aos autos do comprovante. É quando você certifica no processo que o réu recebeu. Ok? Vai contar 15 dias dali. Só recordando, essa matéria de TGP, tá, meus amigos? Só recordando o parágrafo 1º desse 231. Porque se, no nosso caso, o Ministério Público foi a juízo contra o nosso cliente mais 2, por exemplo, o prazo de todo mundo vai contar da juntada do último. Então juntou o primeiro. Ok, aí você anota lá nas suas anotações do processo. Aí o teu cliente juntou do teu cliente hoje. Tá contando prazo? Não. Porque falta juntar do terceiro. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar, corresponde à última das datas a que se refere os incisos. Comprovante de recebimento pelo réu. Ok? E aí, às vezes, fica anos sem nem começar a contar o prazo do réu se defender. Por conta disso aí, as pessoas não entendem. Por conta disso aí. Você, para matar o que a gente viu tudo aqui,
Você recebeu a contestação. Recebeu, vamos botar ali, recebeu recebimento da citação. Se deu no dia 1º de abril de 2020. Você não está antenado, não se adequou que o prazo não é do recebimento da citação, mas que o prazo é da juntada aos autos. Então, no dia 1º, você recebeu, não juntou ainda. Aquilo vai voltar para a central do correio, para a central do correio mandar para a central de expedição do TJ, para a central de expedição. Então, vai avançando para chegar no momento final, depois vai regredindo para chegar no cartório do juízo. Demora um tempo para chegar lá. Ok, você recebeu hoje. Só que você contou o prazo do recebimento. Ou por desconhecimento, ou por precaução, ou porque já é matéria banal, já está pronta. Ok, pode. Problema nenhum, você contou. É melhor do que contar depois, né? Mas não estava valendo. Bom, pouco importa. O que importa é que no dia 17, no dia 16 do 4 de 2020, você contestou. Ó, contestação protocolada dia 16 do 4 de 2020. Ok? Ok. Aí o processo prossegue e nós tivemos a juntada do AR positivo. Isso é muito comum vir no andamento TJ, aparece assim, AR positivo. Juntada de AR. O que é isso? AR é aviso de recebimento. Então a juntada do AR positivo se deu no dia 30. De qualquer maneira não vai dar, mas vamos lá. No dia 30 de abril de 2020. O que significa esse dado ali? Ó? Se alguma questão te der. O que significa esse dado? Juntada do AR positivo. É o 231. É quando começa a contar o seu prazo. Então, nesse caso ali, nós teríamos quando tem que pegar o calendário e contar 15 dias úteis, né? Então, do dia 30 de abril para frente, qual é o termo inicial do prazo? Igual 30 de abril de 2020. Vamos aproveitar e vamos ver mais uma coisa de processo civil, de TGP na verdade. Dia 30 de abril foi uma quinta-feira. Vamos esquecer esse lance de coronavírus, com certeza, né? O prazo estava suspenso lá, não contava. Dia 30 de abril, uma quinta-feira. Qual é o primeiro dia que você vai contar o prazo? Olha aqui. Olha aqui. Dia 30, inclusive, não. Olha aqui. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então, qual é o termo inicial do prazo? Dia 30 de abril. É o termo inicial. É quando não é o termo de contagem. É o termo de início do prazo. E como é que se conta? Conta tirando o dia 30 de abril fora.